Se o doutor Bacelar, Jorge Bacelar Gouveia, era do outro painel a seguir, ou era desse? E vai intervir neste. Bom, então, eu vou dar e já está aí. Não sei se... Muito boa tarde. Julgo que já esteja a ser bem ouvido e bem visto. É melhor ser, neste caso, bem ouvido do que bem visto. Mas muito boa tarde a todos. Os colegas, bem gostaria de estar em Luanda, mas estou aqui a falar de Lisboa, de minha casa. Está muito calor, de facto, aqui, mas em Luanda está-se sempre melhor. E, portanto, eu agradeço muito este convite para participar nesta Conferência Internacional sobre Cibercriminalidade, em boa hora organizada pela Procuradoria-Geral da República de Angola e também pela Universidade Católica. Também dou os cumprimentos, obviamente, e as saudações amigas, quer ao Sr. Provedor, quer à Sra. Reitora, e em particular também cumprimento o professor Leandro e neste painel em particular, visto que fui, digamos, exfiltrado do painel seguinte que deixou de existir, fui agregado a este e cumprimento com muito gosto também o Sr. Moderador, o Dr. Fábio Sardinha e os colegas que já me antecederam, o Dr. Gilberto Misalac, a Dra. Marie-Line Martin Biladassa, julgo que falou um português magnífico, até com um ligeiro sotaque açoriano, se não estou em erro, e também o Dr. Pedro José, que conheço há muitos anos, e temos o irmão dele, um grande amigo meu. E, portanto, é com grande gosto que aqui estou, e eu gostaria também de projetar um PowerPoint. Agora pergunto se é possível que eu vá falando, ou se o PowerPoint vai aparecer aqui no meu quadro, ou se eu próprio tenho que o projetar aqui no meu Zoom. Faço essa pergunta aqui. Já está. Muito bem. Então eu vou depois pedindo para irem avançando as páginas. Não são muitas, julgo que são 6. Eu depois vou dar indicação em relação às páginas para ir seguindo e não vou tomar-vos mais do que 20 minutos. Penso que é o que é suficiente. Uma explicação só prévia quanto ao tema. O tema estaria preparado para o painel seguinte e aqui não vou propriamente falar em questões de cibercriminalidade nem em tratados internacionais, mas vou focar-me sobretudo numa outra ótica, que é a questão da cibersegurança e a importância de proteger aquilo que nós chamamos aqui em Portugal as infraestruturas críticas. Aliás, matéria que nos últimos anos tem vindo a evoluir com muita substância, com uma nova diretiva europeia, e em Portugal, em 5 anos, já vamos no 3º diploma sobre esta matéria. Portanto, a questão da segurança do ciberespaço. A segurança agora não é a segurança criminal, não é tanto a segurança privada, mas é sobretudo a segurança do ponto de vista da intervenção do Estado, digamos, na governança do ciberespaço, impondo um conjunto de procedimentos para proteger as estruturas que estão no ciberespaço e que são aquelas que são as mais importantes. Já agora, eu pedi só para pôr o slide número 1, só para verem o título e também o meu contacto, enfim, para que depois o diálogo, quem sabe, se possa prolongar através do e-mail. Peço só para recuar um slide, se for possível. Julgo que aqui o comando vai ser tão amigo como foi o do Dr. Pedro Verdelho. Aí está ele a funcionar. E, portanto, tem aqui também o meu contacto e, portanto, para quem quiser depois no futuro, estarei ao vosso dispor para alguma dúvida. E também já sabem que estou nas redes sociais, portanto, também é fácil contactar. Mas agora, avançando então para o primeiro slide propriamente dito. Nós estamos aqui num contexto, de facto, de uma quarta revolução industrial. Havia a terceira e a quarta têm a ver realmente com a internet e tem a ver com o ciberespaço. A terceira, o uso de computadores, a quarta já nesta perspectiva da inteligência artificial. Mas há aqui agora um conjunto de conceitos novos que realmente nós temos que enfrentar. O ciberespaço, nós sabemos que é uma nova realidade. Muitas coisas da nossa vida acontecem no ciberespaço. Compra de produtos e serviços, eu próprio, esta comunicação que estou a fazer, crimes que são encomendados no ciberespaço, infelizmente, os direitos que nós temos que se podem também exercer no ciberespaço. Há direitos só do ciberespaço, mas direitos que podem ser exercidos através do ciberespaço, assim como podem ser exercidos através do espaço físico, no caso, por exemplo, de uma manifestação, de uma reunião ou de uma aula, por exemplo. E, portanto, o ciberespaço é uma realidade hoje inequívoca. É uma realidade que não tem, no fundo, não tem tempo e não tem espaço, ao contrário do que o próprio nome indica, porque é universal e aqui não há tempo, porque o tempo é instantâneo. Quando se introduz um elemento, uma informação, instantaneamente aquilo aparece em todo o âmbito espacial do tal espaço infinito que o ciberespaço, afinal, tem de infinito. E, portanto, é uma nova realidade. Aliás, há hoje
já vários manuais do direito de ciberespaço, embora isso seja uma questão muito complicada saber o que é o direito de ciberespaço, mas é na verdade um direito, digamos, feito em camadas, porque é o direito público, é o direito privado, é um direito internacional, é um direito interno, é um direito também empresarial, é um direito fiscal, é um direito constitucional, é um direito penal, enfim, não vou agora falar sobre isso, mas de facto o direito do ciberespaço ou o ciberdireito é hoje uma realidade e já vão aparecendo até livros com esse próprio nome, direito do ciberespaço ou ciberdireito. Mas agora não é tanto a questão de vos falar aqui do que é o direito do ciberespaço, mas é um aspecto específico disso, nem é o direito penal do ciberespaço, também não é, porque esse foi o vosso tema agora, é sobretudo a questão da segurança no ciberespaço. É isso que me preocupa e aí há várias perspectivas. Do ponto 1.5 desse slide, precisamente nos mostra que podemos ter várias perspectivas, ou uma perspectiva, digamos, de regulação dessa segurança, ou uma perspectiva de intervenção estratégica, as políticas a estratégia da segurança do ciberespaço, ou depois questões ligadas à prevenção e à repressão dos abusos da segurança do ciberespaço. Passamos agora ao slide número 2, ou ponto 2 do parágrafo 2º, exatamente. E aqui temos, portanto, desde logo a ideia da segurança do ciberespaço também é uma ideia hoje muito abrangente. Aliás, sabemos que hoje fala-se muito em segurança, sabemos que a segurança é realmente o conceito, a ideia do século XXI, enfim, pelas piores e pelas melhores razões. Piores porque é necessário realmente reagir, melhores porque estamos a reagir, portanto as duas coisas juntas. Mas de facto a segurança em geral também há uma cibersegurança, que é uma dimensão da segurança. Hoje a segurança, enfim, em termos das Nações Unidas, nós definimos como segurança humana, já não é a segurança do Estado propriamente dito, ou a segurança política ou militar, mas é uma segurança que coloca a pessoa no centro da atividade do Estado para proteger a pessoa. A pessoa realmente é o fundamento e é a finalidade e a razão de ser da própria ação do Estado, é a pessoa humana, através do princípio da pessoa humana, e portanto também por isso há uma segurança humana. Ora, aqui a segurança do ciberespaço também tem a ver com a segurança humana, segurança das pessoas, porque elas vivem e fazem coisas no ciberespaço e, portanto, obviamente que aquilo que elas fazem no ciberespaço também tem que ser protegido. E, portanto, há do lado das pessoas um direito à segurança cibernética, podemos dizer assim, e também da parte do Estado há um dever de garantir a segurança das pessoas, a tal segurança cibernética, quando elas navegam no ciberespaço. Pois há vários agentes que nós encontramos no ciberespaço, de toda a ordem, entidades públicas, entidades privadas, famílias, associações, pessoas ainda não consideradas, mas o Estado não pode demitir-se nunca de uma intervenção nesse mesmo ciberespaço. E aqui no ponto 2.4 refiro a essas várias dimensões de intervenção, intervenção legislativa, legislando precisamente, é isso que tem sido feito com estas convenções e com a legislação interna que vai sucedendo, a fiscalização também do cumprimento de medidas que têm de ser adotadas e depois também, obviamente, a parte repressiva e judicial, não só, claro que é mais importante a parte criminal, mas outras dimensões também repressivas. Passando agora ao slide do parágrafo 3º, o seguinte, e agora fazendo aqui um processo dedutivo, entrando agora especificamente no ponto que eu queria aqui salientar, tem a ver com as chamadas infraestruturas críticas. É um assunto, aliás, que tem sido muitíssimo estudado. E porquê? Porque desde há uns anos a esta parte os Estados têm percebido que há um conjunto de estruturas que fazem parte da sociedade que têm de ser protegidas, que são estruturas, são instalações, são equipamentos, uma boa parte deles também são informáticos, naturalmente, mas que devem merecer uma proteção especial. E é isso nós chamamos aqui na legislação portuguesa infraestruturas críticas. Noutros países podemos dizer que são estruturas essenciais, mas portanto tanto faz usar uma palavra como outra, os dois adjetivos aqui são sinónimos, e portanto isso significa que de todos os aspectos que se ligam à segurança do ciberespaço, incluindo os aspectos da sabotagem do ciberespaço ou da espionagem do ciberespaço, é importante que o direito que regula o ciberespaço possa preservar aquilo que ele tem de mais delicado e mais precioso, que são precisamente as infraestruturas críticas. Não só, claro, que o direito do ciberespaço, mas o direito em geral, mas elas também, em grande medida, também são abrangidas pelas estruturas cibernéticas. E, portanto, isto também significa que, nesta segurança do ciberespaço, nós vamos sendo confrontados com vários conceitos novos que aqui aparecem. A cibersegurança já referi, a cibercrise, a ciberameaça, o ciberincidente, que é uma coisa diferente do cibercrime, e a própria ciberguerra. Também chama-te a atenção para a legislação que tem a ver com isto,
que a legislação europeia é a diretiva, que foi uma diretiva recente, 2022, de 13 de dezembro, e depois a legislação portuguesa, o tal terceiro diploma, que surgiu há 2 meses, o Decreto-Lei 22 de 2025, de 19 de março, sobre a segurança, o regime de segurança do ciberespaço. E então, avançando agora mais para o próximo slide, qual é que é aqui a ideia fundamental desta legislação das chamadas estruturas ou infraestruturas críticas? Aliás, nós agora, esta legislação portuguesa e também na sequência da diretiva, isto tornou-se um pouco mais sofisticado. Agora já não se fala apenas em infraestruturas, mas também se fala em entidades críticas. Então, qual é que é aqui a ideia? A ideia é, primeiro, a estrutura é a entidade, é a organização que leva a cabo uma atividade. A infraestrutura é, digamos, é o aparelho, é a instalação, é o equipamento que precisamente desenvolve essa atividade que é sensível. E, portanto, temos aqui estas duas entidades, estas duas perspectivas. A perspectiva subjetiva são as entidades críticas e a perspectiva objetiva são as estruturas críticas. O que é uma entidade crítica? É uma entidade, portanto, pode ser uma pessoa jurídica, uma pessoa coletiva, enfim, o que seja, mas que presta um serviço que é essencial, portanto, a tal ideia da essencialidade do serviço, que opera uma estrutura crítica, lá está, portanto, agora a estrutura é o lado objetivo, e sobretudo, ela é crítica porque se houver um incidente que destrói ou que paralisa essa atividade que se desenvolve nessa estrutura, isso causa uma grande complicação, digamos, uma grande perturbação, uma grave perturbação no funcionamento do Estado e da comunidade em geral. Portanto, isto é a ideia da entidade crítica. Ela é crítica não é porque ela seja má ou porque seja criticável, é crítica porque ela é essencialíssima, digamos, à manutenção das condições de funcionamento de um Estado organizado para não colapsar, para não se gerar o caos. E depois, temos também um outro conceito que é a infraestrutura crítica ou essencial. Aqui, digamos, a legislação é mais rica nos vários exemplos que dá, fala em ativo, instalação, rede, equipamento, mas, portanto, qualquer coisa que, se for perturbada ou se for destruída totalmente, põe em causa, digamos, o bom funcionamento do Estado. Aliás, este diploma, que eu vos referi, o tal diploma que saiu há 2 meses, depois tem no fim um anexo com o quadro dos vários setores críticos. E aqui tem, portanto, no ponto 4.3, uma descrição desses setores críticos, a energia, os transportes, a banca, o mercado financeiro, a saúde, a água, as infraestruturas digitais, lá está, e não só aqui, os serviços da administração pública, o espaço exterior e o setor alimentar. Portanto, ou seja, a segurança nacional, também na versão da segurança cibernética, inclui a necessidade de protegermos as infraestruturas críticas e as entidades que são críticas porque são aquelas entidades que operam essas mesmas infraestruturas e garantem a continuidade dos serviços que elas próprias vão manifestar. Avançando agora para o próximo slide, então qual é aqui a lógica da legislação e como é que se opera esta proteção? Este é um aspecto importante. Há aqui, digamos, 4 níveis de proteção destas infraestruturas críticas e destas entidades críticas. A primeira coisa que há é saber onde é que elas estão, ou quem são essas estruturas críticas, ou o que são essas infraestruturas críticas. Portanto, haver aqui um processo de identificação dessas entidades, e claro que isso às vezes não é fácil, porque não podemos tornar tudo entidade crítica, ou qualquer coisa, qualquer fábrica não pode ser qualquer fábrica uma infraestrutura crítica, porque quando tudo é crítico, nada é crítico. Isto é como a justiça, quando nós queremos tornar a justiça toda urgente, nenhuma justiça se torna urgente. Portanto, não há diferença entre o que é urgente e aquilo que não é urgente, o que é normal e o que é ordinário. A diferença entre o ordinário e o extraordinário. Aqui é a mesma coisa. Portanto, é necessário proceder à identificação de certas atividades, certos equipamentos, certas as pontes, certas autoestradas, aeroportos, certas fábricas, não todas, mas aquelas cuja atividade realmente é mais sensível do ponto de vista de não se gerar o caos, caso elas sejam destruídas ou sejam perturbadas. Portanto, a primeira coisa é identificar essas entidades, não é um processo fácil, e aqui no caso português isso corresponde a uma atividade de planeamento civil de emergência, é essa entidade que faz essa identificação. Mas não basta identificar, aqui passamos ao segundo aspecto. Identificar é preciso fazer alguma coisa, o quê? É proteger precisamente essas entidades e essas infraestruturas críticas, aí é que está a diferença. Não é preciso só saber onde elas estão ou quem são. É preciso fazer alguma coisa para as proteger melhor, proteção que só elas têm, que não têm outras estruturas que, precisamente por não serem críticas, não precisam dessa proteção especial, ou se elas forem destruídas, não têm nenhum impacto nacional do ponto de vista de gerar o caos e o não funcionamento do Estado ou da sociedade. E, portanto, o segundo nível é, precisamente, no ponto 5.2, por um lado, em relação à entidade, esta legislação, em particular este decreto-lei, impõe um plano
de resiliência, para essa entidade saber defender-se dos ataques que seja vítima, no que respeita às atividades que ela desenvolve e às infraestruturas críticas que ela esteja a operar, incluindo também infraestruturas críticas digitais, e depois em relação a cada infraestrutura, isto já existia no diploma anterior, portanto o plano de resiliência é uma coisa nova, mas a outra parte que é o plano de segurança já existia na legislação anterior e esse plano dirige sobretudo à infraestrutura e não tanto à entidade subjetiva que desenvolve a atividade. E portanto é necessário, a lei impõe que haja um plano de resiliência para a entidade e que haja um plano de segurança para cada infraestrutura crítica. E o que é isso do plano de segurança? É dizer quais são os cuidados que é preciso ter, é preciso saber quem é que fica responsável se houver uma crise, saber o que é que se deve fazer se houver um colapso da fábrica ou do corte de energia, quais são as medidas, quais são as contramedidas a tomar, etc. Um conjunto de medidas que devem estar definidas no tal plano de acompanhamento, quer da entidade, quer da própria infraestrutura crítica. Depois há um terceiro nível, aliás, este segundo nível, já agora, este plano depois é fiscalizado em Portugal pelo sistema, pelo secretário-geral, uma senhora agora, uma secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, é essa entidade que, aquela primeira identifica, esta segunda aprova os planos de resiliência e de segurança dessas infraestruturas críticas ou unidades críticas, e depois também esta entidade, a Secretaria-Geral do Sistema de Segurança Interna, que faz, no terceiro nível, a fiscalização, saber se as normas são cumpridas, e em quarto lugar, que pode fazer a punição administrativa, ou seja, pode aplicar coimas caso haja a violação de normas, portanto, havendo contraordenações e aplicando coimas, como sabem, são a sanção administrativa para a violação do ilícito, no caso do ilícito de mera ordenação social. Portanto, fica apresentado aqui, digamos, muito rapidamente o sistema, sobretudo português, que é também, obviamente, baseado no sistema europeu que se impõe a todos os Estados-membros da União Europeia. Avançando agora mais para o penúltimo slide, também lembrei-me, por causa deste tema, de trazer aqui à colação uma coisa pouco conhecida, aliás, aqui em Portugal até muito pouco conhecida, mas que é uma coisa interessante do ponto de vista até do contexto que Angola agora está a viver. Angola, como sabem, está a viver um contexto de privatizações, não de reprivatizações, porque inicialmente Angola não teve empresas que foram nacionalizadas, enfim, Angola começou com as empresas nacionalizadas, mas tem um processo de privatização, visto que todo o setor público gigantesco, fruto do modelo da Primeira República, na passagem da Segunda República, obviamente tinha que mudar de orientação, e a orientação é progressivamente fazer a privatização de um conjunto de empresas públicas. Eu digo isto, enfim, conheço bem o caso português, porque também passámos por isto nos anos 80, também tivemos um processo de nacionalização, não logo no 25 de Abril, mas na sequência do 11 de Março de 75, e aliás isso certificou na Constituição o princípio da irreversibilidade das nacionalizações, mas depois, a partir da revisão constitucional de 89, fomos progressivamente reprivatizando um conjunto de empresas que antes eram privadas, mas que depois do 11 de março de 75 se tornaram públicas através dos tais atos de nacionalização. Mas reparem, porquê é que eu estou a falar sobre isto? É porque precisamente esta legislação que Portugal tem, que é pouco conhecida, o Decreto-Lei 138 de 2014, de 15 de setembro, é um diploma curioso, aliás, cuja Constitucional tem as maiores dúvidas que um dia possa digamos, safar, mas é um diploma curioso que pretende dizer o seguinte: o país tem ativos estratégicos, que em grande medida são infraestruturas críticas, mas não só, mas são em grande medida, e esses ativos estratégicos não podem sair do controle de empresas portuguesas. Portanto, há aqui um apelo à soberania nacional, neste caso a uma soberania estratégica do país, ou até, se quiser, uma soberania económica. O que é que isto tem a ver com o processo angolano? É que em Angola, e não estou aqui a meter-me na política angolana, não devo, nem posso, nem quero, mas obviamente que nem tudo é privatizável. E há empresas que nunca podem ser privatizadas, por razões, obviamente, de soberania, da segurança e a defesa, mas por razões estratégicas de melhor proteção do interesse nacional. Ora, este regime, que foi aprovado em Portugal em 2014, precisamente tem no seu preâmbulo como inspiração o processo global de privatizações, no fundo dizendo, atenção, nem tudo é privatizável. E, portanto, se houver empresas que sejam privatizáveis, mas possam sair do domínio das mãos portuguesas, ou sendo privatizadas, mas ficando em mãos nacionais, se passarem para mãos estrangeiras, aqui neste caso é privatização estrangeira, então aí o Estado pode intervir travando esse processo de transferência desses ativos para mãos estrangeiras, portanto, deixando o país, através do Estado, através da sua economia privada nacional, de controlar
ou de usar esses ativos estratégicos. É essa a função deste tal decreto-lei. E qual é que é o mecanismo curioso? Já estou a terminar. O mecanismo é o seguinte, aliás, de duvidosa constitucionalidade, mas é o seguinte: se o Governo detectar que há uma empresa, por exemplo, que é muito importante, imagina uma empresa monopolista de produção de energia ou distribuição de energia ou de água, que passe para as mãos de estrangeiros, no caso português tem que ser fora da União Europeia, porque dentro da União Europeia há a liberdade económica, as 4 liberdades, e o mercado interno, o mercado, digamos, da União Económica, mas se for para mãos estrangeiras, o Estado pode intervir, o Governo, pode travar essa aquisição por entidades estrangeiras. Primeiro, o Governo identifica qual é a empresa que não pode ser, digamos, cedida a estrangeiros ou vendida a estrangeiros. Porquê? Porque tem que dizer que essa empresa afeta os interesses estratégicos nacionais, ou é uma empresa que tem a ver com isso. E claro que o Estado dá a oportunidade à empresa de se defender, a dizer que não é bem assim, mas se o Estado entender que essa empresa não pode ser vendida aos estrangeiros, por razões de segurança estratégica do país, económica e não só, o Estado decreta a nulidade e a ineficácia dessa transação para as mãos de estrangeiros. Vejam bem, digamos, o alcance desta legislação e o poder que a lei dá ao Governo de decretar, de considerar que essa transação é nula e de nenhum efeito. Aliás, é o que está aqui num dos artigos deste diploma. Mas, portanto, isto no fundo tem a ver com esta ideia. Porque é que eu falei, porque é que eu me lembrei disto? Porque precisamente a legislação que se refere às infraestruturas críticas também, a certa altura, diz que um dos aspectos a ser comunicado é quando o dono da infraestrutura crítica faz a sua cedência a uma outra entidade. Isso deve ser sempre comunicado às próprias instituições de controle, neste caso o Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna. Para terminar agora o último slide, só aqui um apontamento geral. Sei que não é bem o tema deste painel, mas é a questão do Governo da Cibersegurança. É um tema complexo. Porquê que é complexo? Porque há muitas entidades a intervir e elas muitas vezes atropelam-se umas às outras. E são entidades de diferente natureza. Aqui a pergunta que eu faço no ponto 7.1 é: quem é que manda na cibersegurança? Acho que é uma boa pergunta. No fundo, podem mandar várias pessoas. Têm que saber no que é que mandam e não se atropelar umas às outras. Claro que há uma dimensão administrativa. Por exemplo, a classificação digamos, a informação classificada, que é que faz a credenciação das pessoas que podem ter acesso à informação classificada e a credenciação dos próprios agentes que têm acesso e os níveis que a segurança deve ter. Dentro do, enfim, Portugal usamos a classificação NATO de reservado, confidencial, secreto e muito secreto, são os 4 níveis. Mas, portanto, aqui em Portugal temos 2 instituições, temos a Autoridade Nacional de Segurança e temos o Centro Nacional de Cibersegurança, mas este para a parte dos incidentes informáticos, não para a credenciação. Mas também às vezes as coisas não são assim muito claras. Mas depois temos também outros níveis, o nível de intervenção, por exemplo, policial, para quando há crimes informáticos, para a recolha da prova digital, e depois, obviamente, também as entidades judiciárias para fazer a condenação, digamos, o julgamento e a condenação, se for o caso, ou a absolvição, se for o caso. Mas, obviamente, que o tema da governança, ou do Governo da Cibersegurança, é um tema difícil, porque muitas vezes há atropelo e não há cooperação entre as várias dimensões, e penso que isso é necessário, quer a dimensão administrativa, quer a dimensão policial, quer a dimensão digital. E já agora, terminando, aqui também tem um papel muito importante dos serviços de inteligência, em todos os países, incluindo em Portugal e em Angola. Porquê? Porque a sabotagem e a espionagem, além do terrorismo, são dos 3 principais crimes, ou eu diria as 3 principais realidades, fenómenos, não só na sua qualidade de crimes, mas são os 3 principais fenómenos que competem aos serviços de inteligência fiscalizar. Eu diria até prevenir, melhor dizendo, prevenir. Claro que os serviços de inteligência não têm não têm medidas de polícia. Em Portugal, então, não podem ter mesmo medidas de polícia. Em Angola até podem ter medidas de segurança, que é uma coisa diferente. E até talvez melhor. Mas isso significa que a atividade de inteligência do Estado nunca pode ser negligenciada também na proteção das infraestruturas críticas e, sobretudo, nesta questão de agir contra a sabotagem, que pode ser industrial ou pode ser digital, ou contra a espionagem, que pode ser física, mas também pode ser digital também, ou contra o terrorismo, que muitas vezes também se utiliza, obviamente, de redes informáticas. Mas, portanto, aqui apelava a uma ideia um pouco de comunidade de entidades da segurança nacional, onde estão as polícias, com certeza, onde está o Ministério Público, onde estão os juízes, mas também onde estão os serviços de inteligência, porque eles têm um papel muito importante, sobretudo preventivo, a montante de intervir e de alertar
para que quando as coisas aconteçam, já aconteçam com pouca força ou de preferência que não aconteçam mesmo. E portanto fica aqui também este meu comentário e obviamente que este PowerPoint fica à vossa disposição para todos os que estão aí presentes. E já agora avançando mais, deixo só aqui duas indicações de 2 livros meus recentes, julgo que muitos já conhecerão. O Direito à Segurança, um livro que eu, numa segunda edição, que fiz em 2020, está a precisar de uma nova edição, ainda não tive tempo, a ver se faço este ano. E a seguir o Manual de Direito Constitucional, também que julgo que muitos conhecem, ambos editados pela Gabriel Medina. E agora vamos para o slide final. E agradeço muito a atenção do Sr. Moderador e a paciência de todos para me ouvirem. E garanto que muito gostaria de estar. Já estive nessa mesma sala, nesse mesmo auditório, acho que é lindíssimo, há 2 meses, salvo erro, numa convite do Tribunal de Contas, numa conferência, aliás, muitíssimo bem organizada, e também na altura estava, curiosamente, o Diretor Nacional da Polícia Judiciária, também estava nessa conferência, uma conferência do Tribunal de Contas. E, portanto, muito boa tarde e